Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula sobre English for Specific Purposes e nos aprofundarmos na perspectiva histórica e também teórica de Hudson e Waters, que são dois pesquisadores, embora esteja aí há quase 50 anos, mas que são dois pesquisadores que trouxeram conceitos muito importantes para essa área de estudo. Então, a gente vai começar primeiramente a falar sobre, antes da gente fazer a definition, a gente vai falar um pouco sobre as origens, né? Por que surgiu o ESP? De onde ele vem? Então, a gente vai agora falar um pouco das origens. Então, a gente sabe que antes de surgir o ESP, existia já o ELT, que era o English Language Teaching. Muito difundido, muito utilizado e que se baseava principalmente em regras gramaticais. A gramática era a parte principal dessa área. Regras gramaticais, enfim, parte sintática, parte morfológica. Então, era o inglês pelo inglês. Até que, como tudo acontece, o mundo mudou. O mundo mudou ali já no final, meados da década de 40, com o final da Segunda Guerra Mundial, em que houve novas demandas. Dentre essas demandas, são as demandas do Brave New World, aqui, que eles chamam, que é esse novo mundo em que precisava, pedia, demandava a língua inglesa para fins comerciais, fins tecnológicos, Teve a crise de fornecimento de petróleo ali na década de 70, e após isso o conhecimento era difundido principalmente na língua inglesa. Então, foi exigido que aqui foi onde começou a exigência do ensino de línguas, mas entre a década de 1960 e 1970, foi onde, digamos assim, que a coisa se intensificou. E atrelado a isso, houve também uma revolução. Na mesma época, ali, nesse mesmo período, a área de estudo de linguística estava se fortalecendo e também se remoldando para se encaixar nas novas demandas. E que demandas eram essas? Demandas de comunicação, do que diz respeito à linguística. Quem viu meu outro vídeo sobre Communicative Approach, em que eu falo do método comunicativo e as abordagens e tal, a gente fala ali que mais ou menos no final da década de 70, 70, precisamente em 78, o Whittleson, ele foi quem trouxe com muita força o estudo do uso da língua. Então, veja bem, antes disso, que era nesse período aqui, não era o uso da língua que era, digamos, priorizado. Não era a comunicação, mas sim as características, os elementos da língua, como eu falei, a gramática, os elementos morfológicos, os elementos fonéticos, enfim, sintáticos, eram características da língua que eram utilizadas, mas não num contexto de uso, mas num contexto separado ao uso. E isso muda com a forma de ensinar, com essa prioridade aqui agora, a gente entender que a língua ela não é separada do uso, ok? Tá, Kaline, mas o que é que isso tem a ver com English for Specific Purpose? Bom, tudo. Se o uso, a forma de usar, foi dado a esse elemento uma atenção especial, foi percebido, então, nessa época em que
Se as pessoas tinham formas de falar diferentes, se tinham registros diferentes, então o ensino também tinha que se adequar a esses usos diferenciados. E aí, esse bonitinho aqui, o English Language Teaching, que era aquele que era mais engessado, porque ele era puramente voltado para a gramática, ele, né, teve que ser repensado. Porque como é que eu vou ensinar a mesma coisa para pessoas diferentes se os usos são diferentes? Então, parte daí. Então, vejam que a teoria influencia no ensino. Então, o ensino de língua inglesa começou a ser alterado em função dessa atenção que foi dado à comunicação, né, ao uso da língua. Então, em outras palavras, qual era a ideia? Se a linguagem ela varia de acordo com o uso, se ela varia de situação para situação, então situações específicas deveriam determinar também a forma como você ensina, ou seja, as situações específicas deveriam ser levadas em consideração na hora de ensinar uma determinada língua, né? Nesse caso aqui a língua inglesa. Então, vários estudos nessa época, aí, da década de 60 à década de 60, ganharam expressividade. Swales, né, que ele foi pesquisar a questão do inglês científico, a linguagem do inglês científico, e outros pesquisadores também. Então, a especificidade da língua, ela começou a ganhar força. E aí, esse pensamento aqui também se tornou expressivo nessa época, né, em que se existia inglês para grupos específicos de aprendizes, né, esse tipo de inglês, ele poderia ser estudado, ele poderia ser analisado com mais profundidade, né, suas características linguísticas poderiam ser analisadas para que elas pudessem ser ensinadas. Em outras palavras, me diga o inglês que você precisa, que eu lhe digo qual é o inglês que você vai aprender. Vejam também que não foi uma coisa aleatória, né? Não aleatoriamente, nessa mesma época, o campo relacionado à psicologia educacional também começou a dar mais importância ao papel do aprendiz, no que diz respeito ao processo. Porque até então, né, a posição do estudante, do aprendiz, era de passividade. O professor detentor de todo o conhecimento, e eu vou ficar lá, o aluno só aprende, só se senta e só, né, absorve tudo. Não, o Rogers veio e disse, opa, vamos rever isso aí, porque eu preciso levar em consideração vários elementos do aprendiz. A aprendizagem, ela tem que partir da motivação, né, dos interesses, da questão afetiva também. Então, o Rogers veio e ele lançou luz sobre o papel do aprendiz no processo de ensino-aprendizagem de modo geral, que claro que respingou no ensino de línguas, né? E no nosso caso que a gente está falando aqui do ensino de língua inglesa. Então, o English for Specific Purpose, ele nasce não é apenas por uma necessidade, é por uma conjunção de coisas. Tinha necessidade, mas também teve um alinhamento teórico e metodológico, né? Um alinhamento dos astros até, porque a linguística veio e disse sim, né, a comunicação ela é importante, as especificidades dos usos, né, a língua não é a mesma, as pessoas falam diferente, as pessoas têm formas de falar a mesma coisa diferente, de uma forma diferente, enfim, havia essa questão da especificidade. E
a área da psicologia veio e disse: o estudante precisa ser levado em consideração, suas motivações, seus interesses, né, seus filtros afetivos e tal. Então, o Rogers foi muito importante para também, digamos, arrematar toda essa nova forma de ensino. Então, a gente vai falar agora de quais foram as fases, né? Vale lembrar que esse livro foi escrito há 50 anos, então já tinham ali, se não me engano, são 4 ou 5 fases que já tinham sido estabelecidas do ensino para fins específicos. E começou com a preocupação em estudar a análise de registro. O que é registro? Que a gente chama de o register, né? Nada mais é do que a forma como você se comunica com pessoas diferentes. Então, se eu estou dando aula, a minha linguagem vai ser modulada para esse contexto sociolinguístico. Se eu estou falando com uma amiga, a minha linguagem vai se modular àquelas pessoas. E assim sucessivamente. É a forma, é a linguagem usada de acordo com o contexto social, certo? E aí esses autores aqui, né, durante toda ali a década de 60, 70 e tal, foram as pessoas que começaram a se preocupar com isso. E começaram a observar que existia tipos de inglês diferentes, né? E que o inglês usado na engenharia não era o mesmo inglês usado pela biologia e principalmente não era o mesmo inglês usado para fins gerais, digamos assim, o General English. E, né, que é o Peter Stevens, Jack Uwer e o famosíssimo John Swales, que eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar nele. Então, o interesse foi em ver quais eram os elementos gramaticais, os elementos lexicais, enfim, que compunham, né, essas áreas, diferentes áreas de atuação específica, ocupacional e tal. Só que, o que é que tinha por trás disso aqui? Por que eles estavam já interessados nessas diferenças? Para poder começarem a fazer materiais específicos. Então, como é que eu vou ensinar o pessoal da engenharia? É com o mesmo inglês que eu vou usar o pessoal da biologia? Então, eles começaram a fazer essa análise desses diferentes tipos de inglês, né, esses elementos lexicais, gramaticais, enfim, para que os planos de curso, né, ou seja, os syllabus desses cursos fossem adaptados de acordo com seus registers. E aí, a segunda fase, depois da fase de register, que era uma fase que estava mais no nível lexical, no nível gramatical, e meio que tirada de um contexto, embora elas fossem estudadas dentro de uma área, mas as análises eram muito focadas em elementos mais individuais da língua. Chegam à segunda fase, né, que é a fase a fase em que foi percebido que olha, a gente não pode ensinar apenas as coisas desconexas para os alunos. A gente tem que ver como é que isso se organiza no discurso. Por exemplo, um artigo científico. Quais são as partes do artigo científico? Tem uma introdução. O que é que tem dentro da introdução, né? E aí, nesse mesmo período, o Swales lança a teoria dele de CARS, né? Creating a research space, né? Research space, mas que ele chama de CARS. Creating a research space. Que era justamente onde ele diz, olha, o que é que tem dentro de um artigo científico, né? Research space. Gente, eu tô escrevendo aqui no tablet, já fica tremendo, desculpa. Research space. E dentro desse research space, ele foi determinar, tem uma introdução. Na introdução tem que ter um objeto, tem que ter a justificativa, tem que ter o problema. Então, foi dado, então, atenção à parte discursiva
os elementos, o todo, não apenas a parte, entende? Onde é que isso está inserido? Qual é o todo disso aqui? E essa área era muito focada no gênero, tinha muito essa questão do gênero textual. Era meio que um estudo do gênero, que recebeu críticas por não ter como foco a necessidade do aluno. Então, você vai estudar o gênero textual, certo? Mas e a visão do aluno, e a perspectiva de quem está aprendendo? E aqui pode-se dizer que é onde o ESP completa sua maioridade. Por que sua maioridade? Esqueci de colocar o análises aqui. Porque nessa análise da situação do alvo, né, da situação alvo, aí pronto, aí ela não é mais localizada, ela não é só item lexical, ela não é só item gramatical, ela não é só no nível de gênero textual, ela vai para um nível mais sofisticado, porque ela vai estudar todos os aspectos que dizem respeito à situação alvo. Gramática, funções comunicativas, vocabulário, enfim, ele abrange muito mais do que as outras duas fases anteriores, não deixando, claro, de estudar questões gramaticais e também gêneros textuais que envolvem aquelas áreas, aquelas situações que estão sendo analisadas, né? Tem que se dizer que um pesquisador muito importante para essa área é o John Mumby. E o John Mumby, ele foi quem, em 1978, publicou o livro Communicative Syllabus Design, em que ele já dizia toda o passo a passo das coisas que deveriam ser levadas em consideração quando fosse preparar um plano de curso, um plano, né, algum elemento instrucional na abordagem comunicativa. Por quê? Porque aí ele vê os propósitos da comunicação, o cenário da comunicação, as habilidades, o que é que a pessoa precisa saber, as competências daquele cenário, as funções, as estruturas. Então, aqui pode-se dizer que o ESP começa a ganhar mais foco e forma, porque antes ele tinha força, mas ele ainda estava um pouco perdido, tentando ali com várias abordagens. E aqui, no Target Situation Analysis, né, que é o TSA, que detalhe, o TSA é o que o Hodgson e Waters chamam de Needs Analysis, que é o análise das necessidades. Só que a gente vai estar chamando aqui também de análise do contexto situacional, né, da situação alvo, que também não deixa de ser uma análise de necessidades, certo? Essa fase chamada Skills and Strategies, ela vem depois de Register, né? E é a fase em que ela é mais avançada, digamos, ela é mais sofisticada do que uma análise do foco, da estratégia, da situação alvo. Por quê? Porque veja que todas as outras, elas tinham uma abordagem mais superficial. Qual era o gênero, qual eram as palavras, qual era a gramática que era usada naquela situação. Então, era sempre assim, na perspectiva da linguagem. Quais os aspectos linguísticos que podem ser estudados nessas situações ou nesse contexto e tal. Aí aqui diz, não, a gente precisa se aprofundar mais, a gente precisa ver, para além disso, a gente precisa ver as estratégias de aprendizagem. Então, se eu estou falando de um texto acadêmico, que é o nosso caso que a gente está falando aqui na nossa disciplina, né, de leitura para fins específicos com essa abordagem de textos acadêmicos, então, quando a gente fala de skimming, scanning, cognatos, falsos cognatos, tudo isso são estratégias de leitura. Que essa fase veio dizer o seguinte, olha, a gente não pode só falar dos aspectos linguísticos, a gente também tem
que trazer elementos que estão mais abaixo da superfície, mas que sem esses elementos não há aprendizado. Então, eu preciso ensinar os alunos a fazer uma leitura dinâmica, né, procurarem as palavras-chave do texto, e assim sucessivamente. Então, essa fase, ela traz esses elementos mais cognitivos para o âmbito do ensino para o ISP, tá? Então, veja bem, um exemplo, se você vai dar aula de inglês para um engenheiro, né, para um advogado, então, a partir dessa fase, ficou muito óbvio de que, além da linguagem que aquele advogado precisa utilizar, ele precisa ter outras habilidades, ele precisa ter outras competências, né? E aí começou a ser feito a questão do role play, né? Que é a prática ali como se fosse um teatro ali, né? Vamos, enfim, fazer uma interação aqui de mentirinha para poder praticar aqueles elementos linguísticos. Então, eu diria que essa fase aqui é uma fase que é muito importante, porque foi aí que os processos cognitivos eles se solidificaram. E a gente pode ver que não dá para ensinar a língua pela língua se o estudante não está preparado para investigar outros aspectos de natureza mais cognitiva. E essa fase aqui do livro, que a gente chama de Learning Centered Approach, que é quando foi dito, ok, a gente já sabe que a gente precisa levar em consideração aspectos linguísticos, aspectos discursivos, aspectos retóricos, aspectos de gênero e tal. Precisamos também levar em consideração estratégias cognitivas de aprendizagem. Tá, mas o que mais? A gente precisa também saber o que é que o aluno já sabe. A gente precisa saber o que é que ele já sabe e o que é que ele não sabe. E aí foi dado foco, por isso que é chamado de Learning Centered Approach, em que a abordagem ela era feita a partir da perspectiva do estudante. O que é que este cidadão e esta cidadã sabem e como é que eles aprendem, quais são os interesses dessa pessoa. Então, todas as outras abordagens, elas passavam necessariamente pelo crivo dessa pessoa. Então, a pessoa que eu ia elaborar a prova não, aliás, essa abordagem, esse curso, esses sílabos, ele tinha que levar em consideração aspectos do aprendiz. Então, vamos recapitular. A primeira fase era o quê? Voltada nas questões mais linguísticas, né? A questão da gramática, a questão do vocabulário. A segunda fase, não, já vai para o âmbito discursivo, ou seja, como é que era a estrutura desse texto, dessa situação em que vai ser usada a língua. A terceira, aí já é mais específica ainda, veja que ela vai afunilando. A terceira, ela vai ver o quê? O que é que você vai fazer na vida real? O que é que você vai usar? Quais são as palavras? Qual é o vocabulário? Como é que você fala? Qual é o registro? Então, ela vai meio que envolvendo tudo. Essa, como a gente falou, são as estratégias, né? Eu vou aprender, mas eu preciso saber também, além daquela linguagem, eu preciso saber questões cognitivas, né? Como usar aquela língua, no sentido de, o que é que eu faço com aquela língua? Não, eu tenho que me expressar. Eu sei a língua, mas eu não sei me expressar. Eu sei o vocabulário, mas eu não sei identificar as palavras no texto. Então, as estratégias foram convocadas para essa fase. E, por último, né, a fase centrada na aprendizagem, que era o quê? Ver como é que o aluno aprende, né? Ver a questão da aprendizagem, dos processos de aprendizagem em cada aluno. Gente, só que isso já evoluiu tanto, que desde então eu vou focar aqui nas fases centradas de 2010 a 2020, certo? Que foram as fases em que, mais especificamente, surgiu o English as a Medium of Instruction e o CLIL, né? Que
foi o quê? De que, olha, não basta mais você aprender inglês, aprender um jeito, aprender um inglês específico. O inglês, ele é meio de instrução. Você tem que aprender as coisas por meio de inglês, né? É content, language, English learning. Então, você aprender o conteúdo usando a língua inglesa. Então, o foco não é mais nem aprender o inglês. Isso avançou tanto que agora o foco é como é que você usa inglês, como é que você usa o inglês para aprender outras coisas. Aqui mesmo, em Fortaleza, né, assim, a gente tem aqui, eu sei que existe no curso de odontologia, na Unifor, aulas que são ministradas todas em inglês, para um curso de odontologia, certo? E as escolas da Europa, as aulas de matemática, de história, em países que não são anglófonos, já são ministradas em inglês. Então, vejam que o avanço que isso se deu, né? Desde então, a coisa chegou a um ponto em que não é mais você ajustar ao contexto. Não dá mais para você ficar só ajustando aquilo que você quer. É mais fácil você aprender o que você quer em inglês. Então, o inglês ele passou a ser meio, né? Que é no caso aqui, medium of instruction. Ele passou a ser medium of instruction. Ele não é mais, né, são as novas fases, digamos assim. Hoje, o inglês, claro que ainda existe, mas as fases, né? A fase hoje em que o inglês está é essa. Não adianta mais você estudar só a situação para a qual você quer usar a língua. É mais fácil você estudar coisas daquela situação em inglês. E é isso que muitas pessoas têm feito. Então, gente, vimos algumas das fases do ESP, falamos sobre o contexto histórico, o contexto, um pouco do panorama teórico, e para completar essa atividade, eu gostaria que vocês comentassem o vídeo, fizessem perguntas ou fizessem comentários aqui embaixo, e que essas perguntas, esses comentários irão ser usados como presença da aula de vocês, tá bom? Obrigada, até a próxima.